Olá, fisiologistas! Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fisiopédia. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, excitação e contração do músculo liso. Eu queria primeiro falar que aqui nesse capítulo que nós vamos abordar hoje, existem muitos termos que a gente já falou no capítulo 6 e no capítulo 7. Então, se você não sabe sobre a base de fisiologia muscular, eu recomendo que você vá ver os vídeos do capítulo 6 e do capítulo 7, porque são conceitos muito importantes que a gente vai aplicar para o resto da jornada de fisiologia, principalmente fisiologia muscular, do músculo liso, do esquelético e do cardíaco. A maioria dos termos e dos conceitos se aplicam a esses diferentes tipos de mecanismos nos músculos. Então eu recomendo que, para que você não caia aqui de paraquedas e não entenda do que eu estou falando, algum conceito que eu já não vou abordar mais, veja os vídeos anteriores do canal, eu vou deixar aqui em cima num card, tá? Para você saber certinho, ficar por dentro do que eu estou falando e já pegar de primeiro, ok? Bom, como é de praxe, eu sempre falo para vocês, se inscrevam aqui no canal, compartilhem o vídeo porque me ajuda demais, tá bom? Compartilhe esse vídeo com pelo menos um colega, eu tenho certeza que vai ajudar ele e também vai me ajudar muito. Então a gente vai começar o capítulo de hoje, capítulo 8, né, contração do músculo liso. E aqui o Guyton já fala o seguinte, ele fala que embora ele fala bem aqui, ó, muitos dos mesmos princípios se aplicam tanto do músculo liso quanto do músculo esquelético, muitos dos princípios que nós já abordamos aqui na aula vão ser aplicados aqui, algumas coisinhas são diferentes, principalmente a parte estrutural e também a parte funcional de como se dar a contração. A gente vai ver algumas diferenças que existem entre o músculo liso e o músculo esquelético, que é bem nítido. Como, por exemplo, a gente já vai falar da própria conformação do músculo liso. A gente sabe que no músculo esquelético existia aquela actina, miosina, tropomiosina e troponina. Aqui no músculo liso já não existe a troponina. Mas o mecanismo de que a cabeça da miosina se liga à actina é o mesmo. Então por isso que é importante você já saber esses conceitos, porque algumas coisas vão se repetir, mas a gente vai saber algumas diferenças entre si. Ele cita aqui algumas das diferenças, o arranjo físico interno é diferente, mas não é só a conformação do músculo liso, mas outras questões funcionais, como eu já havia dito. Eu já adianto para vocês, por exemplo, no músculo esquelético, nós falamos que principalmente o potencial de ação vindo da medula espinhal geraria o potencial de ação e geraria a contração posteriormente. Aqui, se eu disser para vocês que o potencial de ação vai sim excitar o músculo liso, mas que não é a principal. O músculo liso principalmente é excitado por vias hormonais, por estiramento. Então o mecanismo de excitação é diferente, tá? Mas nós vamos falar tudo isso bem calmamente. Ele fala aqui, ó, os tipos de músculos lisos, tá? Primeiramente, a distinguir as suas dimensões físicas, a gente sabe que a dimensão do músculo esquelético é diferente do músculo liso, tá? A organização dos seus feixes, aqui a gente já consegue ver que tem uma organização diferente. Lembrando que o músculo esquelético, né? A gente falava que era um músculo esquelético estriado. A gente já está falando músculo liso por quê? Porque não tem esse aspecto estriado. A forma de como está a actina e a miosina é diferente, por isso que parece que é liso, né? Não tem essas estriações. Outra diferença que ele fala aqui, ó, a resposta a diferentes estímulos, como eu já havia dito. No músculo esquelético, o principal estímulo era potencial de ação. Já aqui não, é potencial de ação, é estiramento, é hormonal, tá? Então existem diferentes formas de excitar um músculo liso.
A característica da inervação, principalmente no músculo esquelético, nós estávamos falando aqui de uma inervação somática, a inervação do músculo liso é autônoma. Por que eu quero dizer? Músculo esquelético, a gente controla. Músculo liso, nós não temos essa capacidade de controle. Ele é uma inervação autônoma. Aonde que se encontram os músculos lisos? Principalmente nossas vísceras, no estômago, no intestino, nos uréteres, na vesícula biliar, tá? Nos músculos que circundam os vasos sanguíneos. Então, é ali que se encontra principalmente o músculo liso em si. Músculo esquelético, músculo esquelético. Né? A inervação é somática, a gente controla. A gente não consegue controlar quando o nosso estômago vai fazer peristaltismo. Não está sobre a nossa capacidade. Então, principalmente, a sua inervação é autônoma. Vai ser principalmente pelo parasimpático e pelo simpático. E a função é diferente. Né? A função dos músculos estriados esquelético era a contração a fim da gente se locomover. Né? Já não, aqui cada lugar vai ter funções diferentes. No estômago vai fazer peristaltismo, na árvore respiratória vai aumentar o calibre, vai aumentar a luz para aumentar a quantidade de ar que entra na nossa via respiratória. No músculo que circunda os vasos sanguíneos, vai fazer uma vasoconstrição para diminuir a quantidade de sangue que passa, e assim por diante. E o Guyton fala que existe dois tipos de músculo liso. Existe o músculo liso multiunitário e o músculo liso unitário. O que é muito contraditório, esse nome pode gerar um pouquinho de confusão, mas não é que multiunitário é várias fibras diferentes e unitário é uma só. Ele fala esse termo, a maneira de como esse músculo se contrai. Músculo multiunitário é como se várias fibras musculares se contraíssem independente. Essa que contrai em um tempo, essa contrai em outra. Multiunitário quer dizer um conjunto de fibras musculares que não se comunicam entre si. Cada um contrai em um determinado tempo por uma fibra diferente, né? Por uma excitação diferente. Elas não estão comunicando entre si. Já o músculo liso unitário é porque ele se contrai como um todo, como uma unidade, que é a maioria dos tipos de músculos que nós temos. O músculo do estômago, por exemplo, se contrai como um todo. Todo músculo se contrai. Entende? E como que isso acontece? Acontece porque nós temos algo chamado uniões comunicantes ou onion gap. Veja só, o Silver Thorne traz esse exemplo belíssimo de imagem para a gente e mostra as células do músculo liso unitário e as células do músculo liso multiunitário. As células do músculo liso unitário estão conectadas por junções comunicantes e se contraem como uma unidade, ou seja, como um todo. Veja só que nós temos uma fibra, né, do nervo autônomo, que eu já mencionei para vocês, que secreta um neurotransmissor, seja acetilcolina, seja noradrenalina ou adrenalina. Perdão. E o que acontece? Ó, a primeira fibra aqui é excitada e ela existe essas comunicaçõezinhas, que o cálcio, né, ou seja lá o que a gente vai ver, o cálcio, o sódio, etc., vai comunicando com a outra fibra adjacente que excita essa fibra, que excita essa, e os íons vai passando de fibra após fibra. Elas possuem essas junções comunicantes, ou anion gap. Já as células do músculo liso multiunitário não estão conectadas eletricamente, né? Então, cada célula precisa ser estimulada de modo independente. Por isso que é multiunitário. Elas não se contraem como um todo. Veja só que elas estão separadas. Aqui nós temos o músculo, a união... Deixa eu colocar aqui. Nós temos aqui a união comunicante. E veja só, nós não temos união comunicante. Então, cada célula muscular lisa,
vai se contrair independentemente. A gente tem como exemplo os músculos que se encontram aqui na íris do nosso olho, com um exemplo multiunitário. E quer ver outro exemplo de como isso é tão verdade? Por exemplo, quando a gente sente algum arrepio. Veja que, por exemplo, quando a gente sente algum arrepio, a gente só sente arrepio nessa parte aqui e nessa parte mais aqui, né? Algumas vezes, na parte do braço, a gente não sente calafrio, mas só nessa porçãozinha aqui. Ou outras vezes a gente sente um arrepio aqui, mas não aqui. Significa que só essa porção do músculo ficou excitada e as outras porções não ficaram. Porque só essa porção contraiu de forma independente, tá? Então isso é um bom exemplo. E aqui no Silverthorne, como eu já havia falado das diferenças, né? Ele fala aqui, ó, uma outra característica anatômica muito importante do músculo liso é porque, falando dos órgãos ocos, cada órgão oco, que eu estou falando de estômago, intestino, existe diferentes capas de músculo liso. E cada capa de músculo liso possui suas direções. Né? Lembra de histologia, né? Longitudinal externa, circular interna, diagonal interna. Porque todos eles são músculos lisos, mas cada músculo está organizado de direções distintas. Porque ou precisa contrair, ou precisa fazer função de propulsão, ou precisa mesclar. Então, por isso que nós temos essas diferentes direções de fibras do músculo liso. Tá? Existem muitas outras características, todas essas características, 4, 5, 6 e 7, são todas essas, 8, 9, as diferenças de músculo esquelético para o músculo liso. Ok? Mas vamos seguir. Ele fala aqui, ó, o músculo liso multiunitário. Né? O músculo liso multiunitário é composto por fibras musculares separadas. Né? Cada fibra opera independente da outra. Né? Veja só, independente da outra. E com frequência é inervada por uma só terminação nervosa. Por que por isso? Porque tem que ser inervado de forma separada. Tá bom? Olha só, as características importantes das fibras musculares lisas multiunitárias são que cada fibra se contrai independentemente das outras. E o controle é exercido principalmente pelos sinais nervosos. E aí ele fala aqui, ó, quais são os principais músculos multiunitários que nós temos? Os músculos ciliares, né, do olho, os músculos que contraem a íris e os músculos que eu falei piloeletores, né, os músculos que elevam os nossos pelos, né, que se encontram na base do folículo piloso ali, que causa a ereção dos pelos quando estimulados pelo sistema nervoso simpático, como eu havia dito para vocês. Então, ó, músculo liso unitário. Esse também é chamado de músculo liso sincitial ou visceral. Por quê? Justamente porque se encontra nas nossas vísceras. E ele fala que o termo unitário provoca confusão, porque não significa que as fibras são isoladas, assim como no multiunitário que a gente acabou de falar. Significa que essa massa de músculo, de centenas de fibras musculares lisas, se contrai ao mesmo tempo como uma unidade. Tá? Ele fala aqui, ó, como que isso acontece? As membranas celulares são ligadas por muitas junções comunicantes, pelos quais os íons que causam essa contração, principalmente o íon cálcio, né, podem fluir livremente de uma célula para a outra, de modo que os potenciais de ação ou o simples fluxo desse íon geram essa contração e por isso que eles contraem em conjunto. Ok? Ele é chamado de músculo liso visceral porque se encontra na maioria nossas vísceras do nosso corpo, incluindo todo o trato gastrointestinal, os dutos biliares, os uréteres, o útero e os vasos sanguíneos. Então todos eles contraem como um todo, que é o nosso músculo unitário, que é o que a gente vai focar nessa aula principalmente. Ok? E aí ele fala o seguinte, pessoal. O mecanismo contrátil, né, a base química, é que a gente já havia dito. Por que é importante saber da base desde o capítulo 6? Porque nesse músculo liso também possui actina e miosina.
também vai existir a actina e miosina do mesmo modo que existe no músculo esquelético. Mas qual que é a diferença? A diferença é que aqui não possuímos o complexo troponina. A troponina, que era composto por aquelas 3 subunidades, a troponina T, a I e a C, aqui nós não temos a troponina. No músculo esquelético, o cálcio se ligaria a essa troponina. Já no músculo liso, como nós não temos troponina para o cálcio se ligar, o cálcio vai se ligar a uma outra substância, que é chamada de calmodulina. Então nós vamos ver essa primeira diferença. Já não existe troponina, que seria onde o cálcio iria se ligar. Então onde que vai se ligar esse cálcio? Em uma outra substância chamada calmodulina. Ok? E a base molecular é a mesma, a gente vai precisar de ATP da mesma forma. Uma outra diferença do músculo liso, que eu havia esquecido, é que no músculo liso a gente usa muito menos quantidade de ATP. Não gasta tanta energia como no músculo esquelético. Tá? Por exemplo, 1 ou 2 moléculas de ATP pode contrair o músculo por horas. Por horas, sem precisar de energia, só com essas moléculas de ATP. Precisamos de cálcio para gerar essa contração da mesma forma que ocorre no músculo esquelético. Tá bom? Qual que é a base, a maior diferença, falando anatomicamente, do músculo liso? A diferença é que a forma estrutural que é composto o músculo liso é totalmente diferente de como é composto o músculo esquelético. No músculo esquelético a gente falou dos discos Z, falamos da titina, falamos daquelas porções, sobre anisotrópico, a luz polarizada, que é composto por actina e miosina, Falamos de quase todas, tropomiosina, falamos de como tem aquela disposição esquelética, que é estriada, perdão. Aqui é diferente, veja que a gente não tem mais aquela disposição. A gente não tem uma miosina, actina, disco Z, titina. A gente não tem isso, Primeiro, a primeira diferença é que a gente tem uma molécula de miosina, até então é igual. Só que no músculo esquelético era uma molécula de miosina para 2 moléculas de actina. Lembra que ficava 2 desse lado e 2 desse e a miosina no meio. Aqui não. Aqui nós contemos muito maiores quantidades de moléculas de actina para uma miosina. A gente tem cerca de 10, 15 moléculas de actina para uma miosina. Isso favorece que no músculo liso a gente tem muito mais força de contração. Como assim? Mais forte do que a contração muscular? Sim, por causa dessa disposição que nós temos muito mais miofilamentos para gerar contração. A segunda característica fisiológica, anatômica fisiológico, é esses corpos densos. Os corpos densos vai ter muita similaridade com os discos Z. Veja que nós temos os discos Z ficariam aqui no caso, entre 2 discos Z existiria um sarcômero. Aqui nós não temos sarcômeros, mas nós temos os discos Z onde a actina se liga, As extremidades da actina se ligam aos corpos densos. Ok? Essa é a principal diferença que nós vamos ver aqui, Veja que ele fala aqui, que na micrografia eletrônica encontra-se usualmente 5 a 10 vezes mais quantidade de actina do que no músculo esquelético. Ok? Outra diferença é que os corpos densos desempenham o mesmo papel do disco Z no músculo esquelético, Qual que era o papel do disco Z? Além de determinar o que era um sarcômero, era de diminuir o seu tamanho, Diminuir o seu comprimento para fazer a contração. Ok? E ele fala algumas, que eu já falei, alguma comparação entre o músculo liso e o músculo esquelético. E eu prefiro muito mais ver no Silverthorne do que aqui que ele começa a falar um pouquinho sobre isso. E vamos citar alguns desses tópicos, Alguns eu já mencionei. Quais são as principais diferenças,
opera em uma faixa de comprimentos. A gente sabe que no músculo esquelético não era bem assim, né, por todo o comprimento, mas aqui não. O músculo liso ele precisa operar em diferentes comprimentos, por quê? Dependendo, por exemplo, a bexiga ela se distende muito, então ela precisa trabalhar todo o comprimento dessa fibra, tá? O tópico 2 aqui, ó, eu já tinha falado, né? Em o mesmo órgão, as camadas de músculo lisos podem estar dispostas em diferentes direções, ok? Diferente do músculo esquelético, o músculo liso se contrai e se relaxa muito mais lentamente, né? Demora, justamente porque também usa menor quantidade de ATP. Olha aqui, falou, o músculo liso utiliza menos energia para gerar um grau de tensão. O músculo liso pode se manter contrações por longos períodos sem fadigar. Nós sabemos que o músculo esquelético fadiga, causa tetania, né? Não, no músculo liso não tem isso. Ele consegue contrair por muito tempo sem cansar, tá? O músculo liso são formados por células fusiformes, ok? O que mais de interessante que nós temos aqui? A contração do músculo liso pode ser iniciada por sinais elétricos ou químicos ou ambos. A gente sabia que no músculo esquelético era mais por potencial de ação. Aqui o hormônio pode causar contração do músculo liso. Como eu já havia dito, no músculo liso é controlado principalmente pelo sistema nervoso autônomo. Já no músculo esquelético era sistema nervoso somático, né? Vamos ver o que mais nós podemos falar aqui, ó. No músculo liso, esse aqui a gente já vai falar no próximo tópico, com mais calma, né? Basicamente são todas essas diferenças que nós temos do músculo liso para o músculo esquelético. E aí ele fala aqui, ó. Deixa eu dar uma pausa para beber uma água, pessoal, que falar muito cansa. Então é o seguinte. A regulação da contração pelos íons cálcio. Assim como no músculo esquelético, a gente precisa de cálcio para gerar a contração muscular. Mas aqui a gente tem uma leve diferença. A diferença do músculo esquelético para o músculo liso é que no músculo liso o cálcio provém de dois locais. Provém do líquido extracelular e provém do retículo sarcoplasmático. Esses dois compartimentos são de suma importância para que nós tenhamos a contração muscular lisa. No músculo esquelético, o cálcio principalmente vinha do retículo sarcoplasmático. No entanto, que a gente já mencionou no canal que o retículo sarcoplasmático no músculo esquelético é mais desenvolvido. No músculo liso a gente precisa do retículo sarcoplasmático também, mas muito mais da concentração extracelular de cálcio. Essa aula vai ser muito sobre comparações, né? A gente sabe de que maneira, né, a contração do músculo liso é ativada por mecanismo diferente do músculo esquelético que a gente vai ver. Já aqui, eu prefiro... Agora aqui é o ponto principal da aula. Eu sempre costumo dizer, tá, tem coisa que eu não sei, Gustavo, qual que é o comprimento do músculo, eu não sei. Essas porções, essas partes, não tem necessidade de saber. Mas cada capítulo de fisiologia tem um ponto-chave que a gente precisa sair daqui sabendo. E essa aqui é o mecanismo de como acontece a contração muscular. Se você estudou o capítulo 7, você já está vendo que está totalmente diferente, né? Cadê aqui a tropomiosina se deslocando? Cadê a troponina C? Né? Você já viu que cadê a placa motora? Né? Cadê aqui a fenda sináptica? Você já está vendo que o modelo de contração é totalmente diferente. E eu prefiro mostrar essa mesma imagem no Silverthorne, que é muito lindo a forma de como mostra a contração. Aqui ele mostra a contração e o relaxamento. E como eu já havia dito para vocês, eu vou ampliar aqui.
Eu vou ampliar aqui, eu vou tentar diminuir um pouquinho o meu tamanho para não atrapalhar tanto aqui. Vou diminuir e depois eu volto, tá, pessoal? O meu tamanho normal. Pessoal, é o seguinte, ó. A contração do músculo liso ocorre da seguinte maneira, ó. O aumento citosólico do cálcio é um sinal para a contração. E mais para frente nós vamos ver detalhadamente de que forma, qual é o estímulo para que o cálcio entre na célula. Eu já falei para vocês que uma é o potencial de ação, a outra é o hormonal, tá? Mas, de qualquer forma, nós vamos ter um aumento da concentração de cálcio nesse músculo liso. E também uma saída desse cálcio para dentro do citosol pelo retículo sarcoplasmático. Então, veja só, nós temos duas fontes, como eu já havia dito para vocês, de cálcio. Nós temos a fonte do líquido extracelular e nós temos a fonte do líquido, do retículo sarcoplasmático. Aí o que acontece? O cálcio entra dentro da célula e se liga a uma molécula chamada calmodulina. O que é essa calmodulina, Gustavo? Pessoal, calmodulina é uma substância, uma proteína, que pode servir como segundo mensageiros. Se você não sabe muito bem o que é segundo mensageiro e quer dar uma aprofundada, a gente tem também um vídeo aqui no canal sobre endocrinologia, sobre receptores, e eu dou uma breve comentário do que é a calmodulina e os mecanismos de segundo mensageiros. Só que a calmodulina, pessoal, ela aqui no músculo liso, ela substitui a troponina. Lembra que o cálcio no músculo esquelético teria que se ligar à troponina C? Aí a troponina C faria aquele deslocamento da tropomiosina, liberaria os sítios ativos. Tudo isso a gente já falou no capítulo 6 aqui do canal. Como aqui eu já falei para vocês que não existe troponina, a calmodulina entra no lugar da troponina. E aí é onde esse cálcio vai se ligar. Então, quando o cálcio se liga à calmodulina, se transforma, né, gera um complexo, uma estrutura complexa chamado cálcio-calmodulina, né? Cálcio mais calmodulina, cálcio-calmodulina. E o que acontece? O cálcio e a calmodulina ativam uma enzima chamada miosina quinase. Essa miosina quinase é uma enzima que vai fazer o quê? Vai ajudar a fosforilar a cabeça da miosina. O que é fosforilar? É dar energia. Da mesma forma que no músculo esquelético a gente precisava de energia, de ATP, se ligando à cabeça da miosina para gerar aquele golpe ativo, aqui também. Só que quem faz isso é a miosina quinase. Ela dá energia à cabeça da miosina. A cabeça da miosina vai e se liga à actina e gera o golpe de força, da mesma forma que a gente viu no músculo esquelético, né? Ou pelo menos a mesma forma assim do golpe ativo de força, né? Ligações cruzadas ativas da miosina deslizam, né? Essa teoria da catraca, né? Deslizam os filamentos de actina. Então veja só, qual que era a diferença? E eu quero que vocês fixam muito bem isso. É o seguinte, nós temos a entrada do cálcio no citosol, o cálcio se liga à calmodulina, esse complexo de cálcio-calmodulina ativa uma enzima que vai fosforilar a cabeça da miosina. Fosforilando é dar um fosfato, é dar energia à cabeça da miosina, gerando uma contração muscular. Ok, Gustavo. E para relaxar esse músculo liso? Pessoal, para relaxar é todo o oposto. Pega isso e faz um retrospecto, dá como é que é o nome que tem aqueles vídeos, né? Faz uma retrospectiva. Pega tudo isso e vê o contrário. O que acontece? Nós temos a retirada desse cálcio, né? O mecanismo de relaxamento. A remoção do cálcio citosol é o primeiro passo.
a gente retira o cálcio de dentro desse líquido. Lembra que se o cálcio ficar dentro da célula muscular, vai ficar gerando contração. Nesse caso, porque vai ficar se ligando a calmodulina e ativando a mioquinase. Fica ligando a calmodulina e ativando a mioquinase. E se o cálcio não for removido, vai ficar acontecendo isso o tempo todo. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos a remoção do cálcio. Lembrando que, independente, o cálcio é removido por bombas que requerem energia, pela bomba de cálcio, a ATPase, tá? É ativado pela bomba de cálcio ATPase. Então, o que acontece? O cálcio veio do líquido extracelular, vai ser bombeado de volta para o líquido extracelular. Veio do retículo sarcoplasmático, vai ser bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático. E o que acontece? Esse cálcio, sendo bombeado de volta, né, para o local de onde ele veio, começa a cair a concentração citosólica de cálcio. Começa a cair a concentração de cálcio dentro da célula. Caindo essa concentração de cálcio, o cálcio vai se desligar, né? A gente está retirando o cálcio. Vai se desligar da calmodulina. E o que acontece? A calmodulina volta a ficar inativa e aí uma enzima começa a atuar chamado fosfatase de miosina, né? O miosina fosfatase. Veja, na contração era miosinoquinase, era dar energia à miosina. Já no relaxamento é tirar a energia da miosina através de uma enzima diferente chamada fosfatase de miosina. Ele retira essa molécula de fosfato da miosina, retira a energia e aí gera o relaxamento, redução da tensão muscular. Veja que é tudo o contrário do que nós falamos. Nós temos que saber o nome das enzimas, né? Miosinoquinase é a que dá energia para a contração, miosina e fosfatase é o que tira a energia para a contração. Pessoal, esse aqui é o ponto fundamental da aula. Eu preciso que vocês saiam sabendo o mecanismo de como o músculo liso se contrai, tá? Eu preciso que vocês saibam de como o músculo liso se contrai. Veja que aqui nós estamos falando exatamente da mesma coisa no Guyton. Cálcio, calmodulina, miosinoquinase ativa, gera fosforilação e causa contração muscular. Ok? Veja que nós temos um erro no Guyton. Veja só. O que é isso aqui? Eles copiaram e colaram no músculo liso. Isso aqui é troponina. Nós não temos troponina no músculo liso, Guyton, né? Porque senão ele não precisaria de calmodulina, tá bom? Então é isso. Agora aqui, ó, que eu já havia dito para vocês. Quais são as fontes do íon cálcio? A fonte do íon cálcio é principalmente líquido extracelular e retículo sarcoplasmático. É dali que vem o cálcio para se ligar à calmodulina no músculo liso. Ok? E aqui tem uma coisa muito legal, uma analogia muito legal que existe no músculo liso, que são as cavéolas. Pessoal, qual que é o papel do retículo sarcoplasmático? O papel do retículo sarcoplasmático é liberar cálcio dentro do retículo sarcoplasmático para o citosol. No músculo esquelético, quem que estava ligado ao retículo sarcoplasmático? O túbulo T. Era o túbulo T, que era aquela extensão da membrana plasmática, lembra? Aqui nós não temos túbulo T, mas nós temos uma estrutura que lembra muito o túbulo T, que são as cavéolas. O que acontece? Essas cavéolas aqui, existem uma comunicação, veja só, com o retículo sarcoplasmático. Lembra o túbulo T? E aí é aqui que o túbulo T, o cálcio entra e acaba gerando um sinal através dos receptores dihidropiridínicos da mesma forma, né? Os receptores de reanodina e ali os canais dihidropiridínicos da mesma forma que no músculo esquelético abrem esses canais de cálcio, tá? Da mesma maneira do túbulo T. Então, um sistema rudimentar que lembra o túbulo T. Tem alguma parte do Guyton que ele fala bem assim, ó. Faz um sistema... Aqui, ó.
as cavéolas sugerem um sistema rudimentar análogo, semelhante ao sistema de túbulo transverso do músculo esquelético. Tá? Muito legal essas cavéolas também. E é óbvio, né? A concentração do músculo, a contração do músculo liso depende da contração do íon cálcio. Se eu tiver cálcio baixo no líquido extracelular, eu não vou ter contração, porque o cálcio vem de fora. Se eu tenho baixa concentração extracelular, como que o cálcio vai entrar dentro da célula se tem pouco lá fora? Então a gente precisa de íon cálcio. Depende da concentração plasmática de cálcio. Como que relaxa esse músculo liso? Eu já falei. É necessário uma bomba de cálcio para induzir o relaxamento. De que forma? Bombeando de volta para o músculo, bombeando de volta para o retículo sarcoplasmático e bombeando de volta para o líquido extracelular. Fazendo esse bombeamento, diminui a concentração intracelular de cálcio e aí se desliga da calmodulina, ativa-se a miosina fosfatase, que retira o fosfato da miosina, que relaxa, né, o músculo, né? Tira a cabeça de miosina da actina. Ok? Olha só, da mesma coisinha de como que gera a miosina fosfatase aqui, de como que gera o relaxamento muscular. Aqui ele fala de novo, ó. A miosina fosfatase é importante para o fim da contração, da mesma forma que eu já mencionei para vocês. Ok? E aqui, deixa eu fazer uma pausa para beber uma água. Vamos lá. Pessoal, controle nervoso e hormonal da contração do músculo liso. Controles nervosos e hormonal da contração do músculo liso. Pessoal, a gente já viu que no músculo esquelético a gente tem principalmente a excitação do potencial de ação, tá? Do potencial de ação. Já no músculo liso, nós temos várias formas de excitar esse músculo liso, né? A gente já falou pelo potencial de ação, pelo sistema hormonal, ok? Só que agora nós vamos ver principalmente a diferença anatômica novamente sobre a junção neuromuscular. Pessoal, primeira diferença a gente já sabe. No músculo esquelético, a gente tinha, que eu já falei para vocês, uma inervação somática. Já aqui no músculo liso, principalmente é as fibras nervosas autônomas que inervam o músculo liso. Tá? Geralmente se ramificam difusamente na extremidade superior. Lembra muito a fenda sináptica. Só que, pessoal, aqui nós não temos fenda sináptica, nós não temos hendidura subneural, nós não temos goteira sináptica igual era no músculo esquelético. Nós temos aqui, ó, novamente, o músculo visceral, né, o músculo lisovisceral e o multiunitário. Veja que a diferença a gente consegue ver. Nós temos aqui um nervo, um único nervo, fazendo o quê? Secretando neurotransmissores, e esses neurotransmissores gera a contração por entrada de cálcio, e esse cálcio vai se difundindo de uma célula para outra, porque olha só, nós temos essa junção aqui, que é a junção de anion gap, ou de hiato. A gente tem essas varicosidades, que é essa dilatação aqui, que lembra a goteira sináptica, onde é secretado acetilcolina. Já a junção neuromuscular do multiunitário, a gente já sabe, é diferente, né? Por quê? Porque a gente tem várias terminações nervosas que excitam de forma individualizada esse músculo liso. Tá? Então a junção neuromuscular é diferente. Tá? Então basicamente é isso que o Guyton quer falar, dessa variação anatômica de como o músculo se contrai. E a gente já viu, né? No músculo liso, os sistemas que vão atuar na contração, falando de sistema nervoso, é o sistema nervoso autônomo,
que vai secretar ou adrenalina e noradrenalina ou acetilcolina pelo sistema parasimpático. Adrenalina e noradrenalina ou norepinefrina e epinefrina pelo sistema nervoso simpático e parasimpático a acetilcolina. Então, as substâncias transmissoras, excitatórias e inibitórias. A gente está falando da acetilcolina e da norepinefrina. Pessoal, falando de todo o trato gastrointestinal, quando a gente fala de acetilcolina no trato gastrointestinal, ela excita, ou seja, ela contrai, ela estimula o peristaltismo. Quando a gente fala de noradrenalina no músculo liso, no trato gastrointestinal, ela inibe a contração, inibe o peristaltismo. É claro, quando a gente for estudar um pouquinho mais a fundo no capítulo de gastrointestinal, o sistema simpático, né, a noradrenalina, consegue excitar um pouquinho, né, consegue gerar uma contração quando o estímulo é baixo. Mas quando o estímulo de noradrenalina é um pouco mais alto, predomina a função inibitória. Tá bom? Aí o Guyton começa a falar aqui, ó. Existe quem que comanda isso? Porque em determinado local, a noradrenalina pode estimular. Em outro local, a noradrenalina pode inibir. Em outro local, a acetilcolina pode excitar. Em outro local, a acetilcolina pode inibir. Por que é substância diferente? É duas acetilcolinas diferentes que existem, uma que excita, outra que inibe? Não. São os receptores proteicos, né? Os receptores, esse receptorzinho aqui, ó. Se esse receptor aqui tiver acoplado a, segundo os mensageiros que dizem, não, aqui vai excitar. O neurotransmissor que se ligar esse receptor aqui, ó, pode ser excitatório. Então, se esse receptor for excitatório, a célula vai ser excitada. Agora, se esse receptor aqui for inibitório, a célula vai ser inibida. Então, quem faz de fato se essa célula vai se contrair ou vai se relaxar, não é de fato o neurotransmissor, mas sim o receptor que vai receber esse neurotransmissor. E é aqui que ele fala, ó. Veja só, a acetilcolina é uma substância transmissora excitatória para as fibras do músculo liso em alguns órgãos. Porém, um neurotransmissor inibitório para o músculo liso em outros. Quando a acetilcolina excita uma fibra muscular, a norepinefrina inibe. Quando a acetilcolina inibe uma fibra muscular, a norepinefrina excita. Aí ele fala, por que as respostas são diferentes? A resposta é que tanto a acetilcolina quanto a norepinefrina podem excitar ou inibir, ligando-se aos receptores proteicos na superfície da membrana. Alguns dos receptores proteicos são excitatórios, enquanto outros são inibitórios. Assim, o tipo de receptor que determina se o músculo liso vai ser excitado ou inibido, mas não é o neurotransmissor propriamente dito. E aqui, pessoal, falando novamente, né, qual que é o repouso da célula? Né? Potencial de membrana e potencial de ação do músculo liso. O músculo liso vai estar em repouso quando ele está em aproximadamente menos 50, menos 60 milivolts. Então ele está quietinho ali, ele está em menos 60 milivolts. Ok? E aí ele tem o seu umbral, que quando está mais ou menos ali em menos 30, menos 40, que é o umbral que gera a contração muscular. Tá bom? E aí, nós temos aqui, pessoal, dois tipos de potenciais. Nós temos o potencial em ponta, tá? E nós temos o potencial em platô. Isso aqui a gente já conhece. Pessoal, o potencial em ponta ou potencial em espiga é o que a gente conhece. É quando a gente tem um estímulo
que faz com que entre substância positiva, gera despolarização e logo após a repolarização e repouso. Isso é um potencial espiga. Não tem muito o que falar porque nós já falamos isso no capítulo 5, no capítulo 6. E o potencial em platô é a mesma meseta. Existem células que geram esse potencial aqui. E o que era isso aqui? Isso aqui era o platô, era a meseta, que era a entrada dos canais de cálcio, prolongando essa despolarização. Que a gente já falou bem no capítulo 5 também. E no próximo capítulo, que é o capítulo 9, nós vamos falar novamente. Pessoal, e nós temos uma coisa muito interessante aqui, que é chamado potencial de onda lenta. Pessoal, o potencial de onda lenta é muito legal. Porque o que acontece? Pega o seu potencial de repouso. O potencial de repouso que é menos 60. Pessoal, o potencial de onda lenta é o quê? É quando nós temos a ondulação do potencial de repouso. Sobe para menos 60, vai para menos 40, desce para menos 60, sobe para menos 40, desce para menos 60, sobe para menos 40, e ela fica ondulando, né? Ela fica subindo e descendo. Note que ela não gera um potencial de ação até que ela bata o seu umbral. Então, o que acontece? O potencial de onda lenta é a oscilação dessa potencial de membrana. Ocorre principalmente no trato gastrointestinal, no estômago. Tá falando do estômago. E aí, quando a gente lê mais detalhadamente, existem células musculares específicas que se chamam potencial em Cajal. Células em Cajal. São as células que foram descobertas por esse fisiologista que geram essa ondulação. Ela é como que se fosse automática, parece um nó sinusal. É errado falar isso, pelo amor de Deus. Mas é porque ela gera alto fluxo de íons. Quando ela atinge um umbral, gera potencial de ação. Mas eu quero que vocês fixem muito bem que a onda lenta não gera contração. Ei, a onda lenta não gera contração, porque apenas é uma ondulação do potencial de repouso. Só vai gerar uma contração se passar do umbral, e aí gera toda aquela cascata. Cálcio intracelular, potencial, pega a calmodulina, gera miosina quinase, etc. Mas o potencial de onda lenta em si não gera contração muscular. Ok? Ok. Nós temos o seguinte, pessoal. Quais são as diferentes formas? Quais são as diferentes formas de que um músculo liso pode se excitar? O músculo liso pode se excitar principalmente pelo estiramento. Isso é muito legal. Por quê? Quando a gente fala de estiramento, a gente está falando principalmente, por exemplo, do esôfago. O que acontece? No esôfago, quando a gente ingere, né, um bolo alimentar, a luz do nosso esôfago, ele é pequeno. Então, o que acontece? Esse bolo alimentar estira e aí gera contração reflexa. Porque ao estirar esse esôfago, abre-se canais dependentes de estiramento, canais de cálcio. E a gente já sabe, o cálcio entra e gera toda aquela cascata que nós falamos, tá bom? E aí, principalmente, por estiramento. Quer ver outro exemplo muito legal de que o músculo liso se contrai por estiramento? São os nossos vasos sanguíneos. Os nossos vasos sanguíneos, existe uma teoria muito legal chamada teoria miogênica, que o que acontece? É uma forma de regular o fluxo sanguíneo. Então, quando o fluxo sanguíneo é muito forte e estira o vaso sanguíneo, ele faz um vasoespasmo reflexo para regular o fluxo sanguíneo, para não precisar passar tanto sangue. E gera por quê?
gerou um estiramento, abriu canais de cálcio, o cálcio ligou com a modulina, etc. e fez uma contração. Então, principalmente por estiramento. Só que agora é a parte mais legal da célula. A contração do... Agora é a parte mais legal da aula. Estou ficando cansado. A contração do músculo liso em resposta a fatores químicos, hormônios ou fatores locais. E aqui nós vamos falar de algumas substâncias que podem gerar contração ou relaxamento. Pessoal, o oxigênio. Quando a gente fala de músculo liso que está nos vasos sanguíneos, a principal forma de regular fluxo sanguíneo é ou por oxigênio, pelas concentrações de oxigênio, ou pelas concentrações de dióxido de carbono. Então, se o oxigênio está baixo, isso é ruim. Eu preciso de mais sangue. Então, relaxa o músculo liso. Agora, se o CO2 também está muito alto, isso é ruim. Eu preciso lavar, eu preciso eliminar esse CO2. Faz vasodilatação, ou seja, faz um relaxamento. Tá? Um aumento do íon hidrogênio causa vasodilatação porque deixa esse meio mais ácido, significa que eu preciso aumentar a circulação. Então faz uma vasodilatação. Tá? Pessoal, também adenosina, o ácido lático, concentrações de potássio, diminuição de cálcio. Lógico, se diminui cálcio que causa contração. Se não tem o cálcio, eu relaxo. Temperatura aumentada faz relaxamento. Existe também o óxido nítrico, que faz vasodilatação, que é um fator do endotélio. Ok? Existem outros fatores que geram vasoconstrição, ou seja, que causam contração do músculo liso. Angiotensina 2, vasopressina. Ok? Então, existem inúmeras maneiras e hormônios que geram contração de músculo liso. Falando do trato gastrointestinal, pessoal, a gente tem gastrina, colecistina, que é o hormônio CCK, se não me engano, agora me fugiu o nome. Existem inúmeros hormônios que geram contração muscular. Eu vou tentar procurar e vou colocar uma tabela aqui para vocês. Coledococistina. Agora, eu tô cansado, relevem, é sábado, pessoal. Mas, enfim. E aqui, novamente, ó, os hormônios. Noradrenalina, epinefrina, angiotensina, endotelina, vasopressina, ocitocina, serotonina, a histamina. Qual que é a importância da histamina? Pessoas que são asmáticas. Coloca histamina para uma pessoa que é asmática para você ver o que acontece. Gera uma broncoconstrição, ou seja, contrai o brônquio da pessoa. Ok? Então, pessoal, existem inúmeros hormônios que geram contrações do músculo liso. Ok? E ele fala de que forma, né? Ele começa a falar aqui novamente dos receptores. Isso eu tenho uma aula só de receptores aqui, que é o quê? Nós temos a ligação dos receptores, e aí esses receptores são acoplados geralmente ao MP cíclico, que é um segundo mensageiro. E aí gera essa contração ou o relaxamento desse músculo liso. Ufa, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. No próximo capítulo, fiquem comigo, que a gente vai falar da parte mais linda da fisiologia, que é coração. Tá bom, pessoal? Vocês sabem que qualquer dúvida podem mandar mensagem ou aqui nos comentários ou nas minhas redes sociais, lá no Instagram, @gugagarcia, com 3 As no final. Lembrando, compartilhe esse vídeo, pessoal. Eu espero que eu ajudei vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar o colega também. Tá bom? Antes de qualquer coisa, pera aí. Se vocês quiserem ir, vocês podem ir. Eu tô encabulado porque eu esqueci. Eu esqueci o nome do hormônio aqui. Pera aí, eu vou ver o nome. Ó, aqui, ó. Olha a importância. Ondas lentas. Potenciais das ondas lentas. Muito, muito legal, tá bom? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Pessoal.
Olha a quantidade de hormônio que gera estímulo para contração, tá? Estimula a contração, gastrina, colecistocinina, era isso que eu estava querendo falar, secretina. Então, são motilina, motilidade, motilina, são tudo isso, esses hormônios que causam contração muscular. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus, aproveitem o final de semana, estudem, é isso. Tchau, tchau.